Onde que eu consigo gravar no Meet, cara? Que ontem eu fiquei procurando e não achei. 3 pontinhos, um em cima do outro, abaixo de lousa interativa. Por acaso vocês conseguem ver a minha tela projetada? Está aí. Ótimo. Sim, Fábio. Bom, muito bom. Então, em primeiro lugar, né, agradecer vocês aí por essa audiência, por essa possibilidade de apresentar esse trabalho, né? É sempre bacana a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouco aquilo que a gente vem estudando. E já quero adverti-los que a minha linguagem é bem coloquial, né? Ou seja, eu sou 90% professor ali do chão da quadra, né? Então, eu sou, vamos dizer, um prático, né? Aquele que está colocando em prática aquilo que a gente entende que é educação física, sobretudo educação física escolar, né? Então, eu vivi meus últimos 23 anos numa escola privada, uma escola muito grande. Na época, a gente tinha quase 11 mil alunos, hoje a escola está aí, deve ter entre 7 mil e 8 mil alunos. E entrei para o ensino superior, né, no Centro Universitário Senac, em 2013, e aí, então, venho flertando com essa ideia do ensino superior e venho tentando me posicionar como pesquisador, mas ainda sinto que preciso caminhar bastante para chegar nesse nível. Então, eu vou seguir em frente, né, o título que eu preparei para hoje é Educação Física, Tecnologia Digital e Relação com o Saber. A fala, ela está entre essas duas publicações, né, a primeira publicação em 2016, né, que eu tive a honra e o privilégio de escrever com o professor Luiz. Então, foi um chamado da FIEP, e a gente acabou publicando isso lá na Europa. Isso foi em 2016. E a segunda publicação, que é essa última, é um capítulo, né? Os dois são capítulos, aí conta um pouquinho do que aconteceu depois de 2016 até os dias atuais, né? São essas duas. Depois eu posso passar para vocês a apresentação em PDF e tem o link dos capítulos e outras referências também. Então, a publicação ela foi em 2016, mas, na verdade, isso começa muito antes, né? 2013 foi um momento muito crítico na minha vida profissional, porque eu realmente estava me sentindo bastante desestimulado em prosseguir com o meu processo docente, né? Porque eu não encontrava mais desejo nos alunos em aprender, estava uma situação muito estranha, minha percepção estava me levando para um momento muito crítico, um momento muito ruim. Então eu falei, olha, acho que é hora de começar a pesquisar um pouco, é hora de começar a estudar um pouco, de olhar para outras questões, sair dos muros dessa escola onde eu estou e tentar enxergar o que está acontecendo aí fora, porque senão realmente eu acho que eu vou parar, né? Então eu estava num momento muito depressivo, um momento profissional ruim na minha vida, né? E eu tive a oportunidade de, nessas minhas pesquisas, né, de assistir nesse primeiro quadro aí, né, um vídeo mesmo, da TV PUC, que foi gravado em 1995, com o título Futuro da Escola, Seymour Papert e Paulo Freire, uma conversa sobre informática, ensino e aprendizagem. Eu tenho também aqui o link do vídeo, vou passar para vocês depois, né, caso alguém se interesse, mas é um vídeo muito interessante, porque é um bate-papo interessantíssimo entre esses dois professores, né? O professor Seymour Papert, um matemático sul-africano, pesquisador, né? Morou na Suécia, desenvolveu muitos trabalhos com o professor Piaget, e o professor Seymour Papert, ele é um pioneiro nesse entendimento e pesquisa de como as pessoas aprendem com um computador, né? Então, ele encontrou no computador uma forma de mediar o aprendizado. E então eles começam a bater um papo, né? Obviamente que eu não vou falar sobre o bate-papo, mas tem
logo no início dessa conversa, né, entre eles, o professor Seymour, o professor Papert, ele conta para nós esse diálogo. Ele disse que estava folheando uma revista e, de repente, ele encontrou uma tirinha, né, e nessa tirinha aparecia esse diálogo que está aqui. A aluna termina a aula, a aluna vai embora, olha para a professora e diz: professora, o que eu aprendi hoje? A professora responde, né? Engraçado, por que essa pergunta? E a aluna termina o diálogo, né? Porque quando eu vou para casa, meu pai me pergunta o que eu aprendi e eu nunca sei responder. E era justamente isso que estava, de repente, me indagando, né? Quando eu encontro esse diálogo, essa tirinha, uma coisa tão simples, né? Eu me questiono: será que os meus alunos entendem, ou na percepção deles, né? O que eles aprenderam após uma aula de educação física minha? Será que eles têm essa noção? Será que eles têm esse desejo de entender o que nós estamos discutindo, o que está acontecendo ali, né? O que é educação física para eles, né? Então aí começou a vir um monte de perguntas na minha cabeça. E eu tenho também, né, o Sofner, ele assistiu também esse vídeo, e ele acabou construindo um artigo, né, e eu acho que ele traz uma fala importante que eu destaquei, que eu trouxe aqui para esse nosso encontro, né? Ele diz assim: o papel dos educadores tem de ser aquele de pensar novas formas de dar oportunidade e autonomia para os aprendentes em sua ação epistemológica. E, na minha opinião, eu queria algo nesse sentido, né? Então, uma pergunta que vem para mim é assim: qual seria a percepção que os discentes carregam consigo sobre o que tem aprendido nas aulas de educação física escolar? E aí eu começo a perguntar, né, nos corredores, no pátio, quando os alunos e as alunas, né, terminam as aulas com seus professores e professoras, eu vou perguntando: o que você aprendeu hoje? O que aconteceu hoje? O que você aprendeu de novo na aula de educação física de hoje? Então, isso foi mexendo comigo. Aí eu criei uma intervenção pedagógica. Essa intervenção, ainda muito simples, nem tão simples, né? Quando a gente entender esse resumo, porque essa página que eu estou mostrando para vocês, na verdade, ela é um resumo dessa publicação de 2016. Então, do lado direito, aí com a cor azul, era o que eu tinha como possível solução para os problemas que eu estava encontrando nas minhas aulas, no meu dia a dia docente, né? No meu fazer pedagógico junto com os meus alunos. E do lado verde, era o olhar, né? Aí eu tive diversas conversas com o professor Luiz, né? Eu vou cortar essa parte da fala para não ficar tão extensa a minha fala, mas num outro momento eu posso contar para vocês com calma como eu conheço o professor Luiz, como nós chegamos até este ponto e como nós chegamos a essa publicação. Estou cortando tudo isso, mas dizer que aí do lado esquerdo, com essa cor verde, né, o argumento prático do professor, é quando o Luiz me convida para olhar justamente para isso. Então, eu, do meu lado, quero pesquisar a inclusão das tecnologias digitais dentro da educação física escolar, e o professor Luiz quer olhar junto comigo, né, como eu posso formalizar essa prática, né, de que forma essa prática, né, essa ação do professor vira teoria. Então, essa publicação ela vai contar um pouquinho como essas duas coisas aconteceram. E aí a intervenção foi para uma turma de ensino médio, onde eu entro com o peer learning, né, que é a aprendizagem entre pares. Então eu começo a tirar o conteúdo como o centro dentro desse processo de aprendizagem, e eu começo a inserir o aluno no centro desse movimento, né? Então eu entro com essa didática, né, com essa sugestão da aprendizagem entre pares, e entro com a sala de aula invertida, flipped classroom,
sobretudo olhando um pouco para Bergman e Sons em 2012, quando eles têm uma experiência muito interessante e publicam como isso acontece. Eu olho para a plataforma digital, né, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. À época, eu utilizava o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e vejo que, por enquanto, para a educação física, esse Moodle é só perfumaria. Ele só está lá porque a diretoria da escola comprou a plataforma e a educação física é um componente curricular e a educação física precisa alimentar a página da educação física. Mas é só perfumaria, ninguém utiliza isso de verdade, né? E eu começo a enxergar dentro dessa plataforma uma possibilidade importante de comunicação com o meu aluno, ampliando o espaço que eu tenho com esse aluno. Uma vez que dentro daquela escola vem diminuindo a carga horária da educação física, ou seja, quem tinha 2 aulas passa a ter uma, as turmas que tinham 3 aulas passam a ter 2, turmas que desciam isolada para a educação física passam a descer em conjunto com outras turmas, ou seja, o tempo que eu realmente tinha com o meu aluno, ele vem diminuindo, né? Então, eu encontro ou quero encontrar e quero pesquisar, né, se esse ambiente virtual de aprendizagem, de fato, amplia o contato que eu tenho com os meus alunos e alunas, né? Se esse contato aumenta no sentido quantitativo e também qualitativo na nossa relação. Aí, eu dentro desse processo todo, eu entro com a ideia da captação de imagem com a GoPro, então eu começo a mexer um pouco com os desejos dos alunos, né? Porque o meu aluno, ele chega para a minha aula agora cheio de equipamentos, ele chega com smartphone, agora eu estou dizendo lá atrás, né? Ele chega com smartphone, ele chega com, um pouquinho depois, com smartwatch, ele chega com essa câmera, e isso, de repente, passa a ser mais interessante do que a própria aula de educação física. Então, eu começo a trazer essas coisas que passam a fazer parte do dia a dia para o meu aluno, para a gente interagir com esse conhecimento que a gente vinha produzindo lá dentro das nossas aulas de educação física. Então, eu entro com a GoPro, eu entro com o smartphone, eu entro com o ambiente virtual de aprendizagem, eu entro com o aplicativo, né? Os aplicativos, de forma geral, estou falando aí de 2013, 2014, eles vêm ganhando espaço. Hoje, só se fala em aplicativo, mas nessa época ainda era um movimento um pouco lento dentro das escolas. E eu entro, então, com o aplicativo Coach Note como algo bastante interessante para tratar aquele conteúdo que eu queria tratar com eles. Bom, o que a gente começa a perceber aí dentro dessa formação, né, dentro dessa intervenção pedagógica? A gente consegue perceber um conceito de avaliação bem robusto e aprimorado junto com esses alunos, e a gente percebe também outras questões sendo afloradas, né, dentro do grupo, já que o aluno passa a ser o centro desse processo, a gente começa a perceber liderança de alguns alunos, cooperação, envolvimento, respeito às regras, isso de uma forma bem explícita. E do outro lado, né, lá do lado verde, do lado argumento prático do professor. Então, o Luiz dizia sempre para mim, Fábio, a gente precisa se preocupar com isso, né, com essa formalização do conhecimento docente, né? Tanto é produzido ali na quadra, nas salas de aula, no ambiente virtual, mas como nós podemos formalizar, como nós podemos elaborar permanentemente esse argumento prático do professor, né? E aí ele me fez enxergar, claro, ele já enxergava isso, né? Mas o Luiz, me fez enxergar essa emergência de uma teoria da prática, né? Então, assim, resumindo, quais são as razões que me levaram a desenvolver essa intervenção, né? A aplicar essa intervenção com os meus alunos? E aí, o Luiz, com o olhar afinado dele, né? Ele conseguiu esses achados aí dentro desse trabalho, né? Então, a primeira premissa
foi a premissa do valor, né? Ou seja, nós entendemos que qualquer ensino, qualquer aprendizagem, ela precisa ir para além do conteúdo, né? Então, aí, isso ficou bem marcado na nossa pesquisa, na nossa intervenção. Então, essa ideia, principalmente no trabalho do peer learning, né? Desse trabalho entre pares, ficou muito claro isso, quem liderava, quem cooperava, quem se envolvia com as tarefas, né? Antes da intervenção, quem não aparecia, quem não se envolvia, e após essa intervenção começa a aparecer. E por que ele aparece? Né? Lá na frente a gente vai descobrir por que esse aluno que pouco falava passa a falar. Por que esse aluno que se escondia na hora do jogo passa a aparecer no jogo. Por que esse aluno que preferia ficar na arquibancada agora quer estar dentro da quadra. Isso saltou aos nossos olhos durante essa aplicação. A segunda premissa é a da condição, né? Então, a gente vive agora, mais do que nunca, né, numa sociedade midiática, globalizada, uma comunidade, uma sociedade que está se relacionando e interagindo o tempo inteiro com o ambiente virtual, né? Então, a gente procurou trazer desafios para esse aluno dentro do ZDP, né, da zona de desenvolvimento proximal para esse aluno. Então, era uma condição que esses desafios que apareceram nessa intervenção, eles não fossem tão simples a ponto do aluno perder o estímulo e não ter interesse em resolvê-los, e, ao mesmo tempo, não tão difíceis e inatingíveis a ponto do aluno dizer, olha, isso não é para mim, isso não dá. Então, trabalhar dentro da zona de desenvolvimento proximal, né, de Vygotsky, foi uma condição importante para a gente, para que essa intervenção pudesse ir ao encontro daquilo que os alunos estavam desejando naquele momento. Uma terceira premissa é a premissa da experiência, né? Então, pensando nesse argumento prático, nessa teoria da prática, nós entendemos, é claro que eu ainda estou tentando entender o que é teoria e o que é prática na educação física. Será que assistir uma videoaula é teoria? Será que é prática, né? Ir para a quadra, jogar, se movimentar dentro de um esquema tático, é prática, é teoria? Enfim, mas o que ficou como premissa para a gente é que o aluno precisava vivenciar essa prática motora com o seu próprio corpo, né? Então, isso também ficou muito vivo dentro dessa intervenção. E a quarta premissa é a premissa do contexto, né, que também ficou bem claro para a gente, diante das novas abordagens. Nós vivemos um momento onde esse processo pedagógico, né, esse fazer didático, ele está em movimento. Então, se a gente não se atualizar, não pegar esse contexto atual, né, e não buscar essas novas abordagens, né, a gente está fora desse contexto. Então, acho que essas quatro premissas, elas aparecem de forma muito forte dentro desse trabalho, né? E, sobretudo, pelo olhar afinado, cuidadoso do professor Luiz Sanches. Então, isso que eu contei para vocês é o resumo do que nós publicamos e do que foi feito em 2015. Né? Bom, então, como eu disse, né, eu deixo de lado um triângulo didático-pedagógico que tem nos seus vértices o professor, o aluno e o conteúdo, e passo para um outro tipo de triângulo, né, que nós vamos chamar aí, Cole, Maury e Unrudo, eles chamam de triângulo interativo. Né? Então, essa relação professor-tecnologia, mas não simplesmente olhar para o computador, não, como potência, como algo que potencializa a construção do conhecimento, principalmente pelo aluno, né? Então, trazendo o aluno, a aluna, para o centro desse negócio que nós chamamos de ensino-aprendizagem, né? A relação aluno-tecnologia, e esse aluno pode trabalhar em alguns momentos de forma individual, em outros momentos de forma coletiva, em grupo. O que é interessante disso, a gente pode ver um pouquinho mais para frente, é que o aluno pode ter um primeiro contato com aquele fenômeno que nós vamos estudar. Não na sala de aula presencial, mas no momento online, na casa dele, que é a ideia da sala de aula invertida.
que é a ideia da Flipped Classroom, que eu acabei lançando para a minha turma em 2015, lá com a minha turma do ensino médio. Então, surgem perguntas, elaboram-se respostas, né? No outro vértice, a gente tem a relação professor-aluno-tecnologia. Então, essa interação, né, que o professor Papert, lá no início da apresentação que eu disse para vocês, já estava preocupado, né? E foi um dos pioneiros para entender como é que era essa interação, esse relacionamento entre professor, aluno e tecnologia. Bom, muito bem, então deixamos para trás a publicação 2016, eu estou sendo bem rápido, porque talvez não tão rápido, vou tentar acelerar, porque eu sei que tem outras demandas aí, mas agora a gente entra no caminho que me leva até essa publicação, essa última, que a gente fez agora em 2021, com o pessoal lá do Grupo Alfa, que é um pessoal que pesquisa tecnologia e educação, liderado pela professora Stella Piconês. É um grupo de estudos lá da educação, da USP, conhecido como Grupo Alfa, né? Bom, e eu tive contato com a tese da professora Luciana Venâncio. E dentro dessa tese, eu chego mais perto e olho com mais cuidado para Bernard Charlot, né, que trouxe elementos para uma teoria da relação com o saber. E aí eu falo, puxa vida, é por aí que eu estou querendo saber, eu estou querendo entender como é que o meu aluno se relaciona com o saber dentro da minha aula de educação física. Como que a minha aluna se relaciona com as tecnologias. Eu preciso entender isso. Então, a partir desse olhar, né, para a tese da professora Luciana Venâncio, eu começo a tentar entender um pouquinho essas figuras do aprender que Bernard Charlot traz para a gente. E aí eu trago essa fala importante, né, na minha concepção. A criança mobiliza-se em uma atividade quando investe nela, quando faz uso de si mesma como um recurso, quando é posta em movimento por móveis que remetem a um desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não se deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, onde a criança encontra metas desejáveis, meios de ação e outros recursos que não ela mesma. E aí eu tive a sorte, né, de descobrir que a professora Luciana Venâncio tinha um grupo que estuda justamente a relação de saber, pedi a ela para me deixar entrar, e aí eu trouxe uma possível fórmula que a gente está desenhando, que o próprio Bernard Charlot falou para a gente em palestra há 15 dias atrás, né? Ele nos deu uma palestra. Então, que fórmula seria essa, né? Então, a atividade intelectual, né, que são os móveis, são essas ações, esse movimento que tira essa criança, esse adolescente daquele lugar, mais sentido, mais prazer, igual aprender. E aí me surge uma outra pergunta, né? O que faz um estudante investir nas aulas de educação física? Aí, obviamente, que brincando de responder essa pergunta, eu trago algumas possibilidades. Será que é se sentir vitorioso num jogo? Será que é apresentar habilidade num drible? Será que é ser corajoso na luta? Será que é ser medroso, medrosa na queimada? Harmonioso ou harmoniosa na dança? Inteligente na análise de uma performance motora? Glorioso ao contar ou escrever sobre a história do esporte? Não sei. Gostaria de saber, né? Quero saber, né? O que faz um estudante, uma estudante, investir nas aulas de educação física. Bom, aí eu vou avançando, né? Esse meu aluno, ele vem para a minha sala de aula, pode ser a quadra, pode ser o pátio, pode ser qualquer lugar, o jardim da escola, mas ele não vem sozinho, ele vem com um universo. Esse universo está dentro do bolso dele, está no pulso dele, né? Ele vem, então, com um smartwatch que leva ele para o mundo, traz muita informação para ele. Então, como esse meu aluno, ele pode aprender dentro das minhas aulas de educação física. Então, eu entro dentro desse universo dele,
eu vejo que ele tem smartphone, que ele tem tablet, que ele tem câmera digital acoplável, que ele tem, enfim, um universo, e não só ele, a escola também. A escola tem ambiente online, a escola tem ambiente virtual de aprendizagem, a escola tem equipamentos modernos. Então, como eu posso trazer isso para as minhas aulas de educação física, a fim de potencializar essa relação que estamos desenvolvendo com o saber, né? E aí me vem mais uma pergunta, então, o que é aprender? Né? E aí eu trago, né, do ponto de vista epistêmico, aprender pode ser apropriar-se de um objeto virtual, o saber, encarnado em objetos empíricos, por exemplo, os livros, abrigado em locais, a escola, possuído por pessoas que já percorreram um caminho, os docentes. Aprender, então, é colocar coisas na cabeça, tomar posse de saberes objetos, de conteúdos intelectuais que podem ser designados. Aprender é uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas cuja existência é depositada em objetos, locais, pessoas, smartphones, tablets, videoaulas, YouTube e assim por diante. Bom, aí eu falei, tá bom, então o que são essas tais de figuras do aprender de Bernard Charlot? Né? E aí eu começo a entender um pouquinho o que é isso, e aí outras perguntas vão aparecendo, né? Eu quero realmente entender qual é a relação do estudante com essas novas tecnologias digitais, e eu quero entender qual é a experiência desse jovem aprendiz com as figuras do aprender, observadas a partir das ideias do pesquisador francês radicado no Brasil, o senhor Bernard Charlot. E aí, quando eu olho para essas figuras do aprender, eu tenho objetos saberes, né? Esses objetos saberes são objetos onde o saber está lá dentro, está depositado lá dentro, o livro, uma obra de arte, um tablet cheio de PDF, um tablet que te leva para inúmeros sites, um smartphone, né? Objetos cujo uso deve ser aprendido. Não adianta eu ter um smartphone se eu não sei usá-lo, eu preciso aprender a usá-lo. Então, onde liga, onde desliga. Será que eu preciso de um clips para dar um curto-circuito e ligar no meu smartphone? Então, eu preciso aprender como ele funciona, né? A bola, a escova de dente, né? As atividades em si. As atividades, no olhar de Bernard Charlot, é uma figura do aprender. Então, nadar, correr, jogar basquete, ler um livro, né? Então, são atividades. E os dispositivos relacionais, que também apareceu bastante na nossa pesquisa. Um agradecimento, uma conduta amorosa, a cooperação e assim por diante. Né? E aí, ainda naquele diálogo lá na frente que eu iniciei para vocês, né, tem uma fala de Paulo Freire, que eu não apresentei porque dispensa apresentações, né, esse nosso grande educador. Ele diz, eu continuo lutando, isso ele disse em 95, lá no diálogo com o professor Papert, né? Eu continuo lutando para pôr a escola à altura de seu tempo. Né? Então, acho que isso vai um pouco àquela premissa que nós dissemos que é a premissa do contexto. Né? Então, assim, eu posso até olhar para o passado, mas a escola que eu quero fazer não é a escola do passado. Eu posso olhar para o futuro, mas a escola que eu quero fazer não é a escola do futuro. Eu quero fazer a escola do presente, deste momento, e pôr essa escola à altura do seu tempo. Esse é o meu desafio, que é dificílimo de resolver, e talvez só em rede, né? Só em rede com os colegas, doutores, pesquisadores, nós possamos realmente fazer uma escola à altura de seu tempo. Bom, agora chegamos à publicação, né? A segunda publicação, Tecnologias Digitais e Educação Física como domínio de uma atividade engajada no mundo. Então, aí já traz um pouquinho não, né? Já traz bastante aí de Bernard Charlot, já que eu estou me apropriando dos conceitos, né? Dos elementos para a formação dessa teoria do professor, né? Então, essa pesquisa, ela acontece agora de maneira formal. Então, já tinha acontecido o projeto piloto, agora eu já tenho conselho de ética, eu já tenho assinatura dos pais, eu já tenho assinatura do diretor da escola,
eu já estou, o professor Luiz me leva a um programa de pós-graduação, a gente então já formaliza a pesquisa e faz essa intervenção, ela está mais sofisticada agora, só que aí a gente traz, do ensino médio, a gente aplica para os alunos do 9º ano, numa escola privada. E nessa, claro, a pesquisa ela é maior do que essa tela, mas essa tela é um resumo do que foi publicado nesse último capítulo, né? Ela vai falar das etapas dessa pesquisa. Então, a primeira etapa é a construção do ambiente virtual de aprendizagem. Dentro desse ambiente virtual de aprendizagem, tem muito material didático aí dentro, né? Que foi construído inicialmente por mim, mas depois em colaboração com os alunos. Então, lá nós vamos encontrar o roteiro para atividade pedagógica, a videoaula que entrou no esquema de sala de aula invertida, nós vamos encontrar texto com conteúdo teórico digitalizado e o formato de avaliação, né? Com o tempo, o AVA passa a ser alimentado com produções dos próprios alunos. Então, tem as produções dos alunos em papel, os alunos produziram em papel e canetão, e tem a produção, isso tudo foi digitalizado e levado para o ambiente virtual de aprendizagem, e tem também a ação dos alunos jogando. Lembra-se que eu falei da câmera acoplável, né? Nós acoplamos duas câmeras em 2 alunos, né? O conteúdo era esquema tático em basquetebol, para vocês terem uma ideia do conteúdo, mas poderia ser qualquer outro conteúdo, né? E a gente acoplou uma câmera GoPro na cabeça dos armadores. Então, aí você tem todo um contexto daquele jogo que aconteceu e dos esquemas que eles construíram e elaboraram. Isso vira documento, né? Isso vai para o ambiente virtual de aprendizagem e nos abastece depois na avaliação, onde a gente vai debater o que estava acontecendo lá dentro dessa quadra. Bom, aí vem as bancadas de estudo, que eu chamava de bancadas de estudo. Mais para frente, quando eu começo a estudar ensino híbrido, eu aprendo que era rotação por estações, né? Aí, na terceira etapa, a gente vivencia, experimenta, né? Aí o contexto da experiência, né? O contexto da premissa, né? Da experiência dentro da quadra. E a quarta etapa, que é a avaliação. Então, eu percebo que o que eu estou fazendo está muito próximo do que é o ensino híbrido. Mas aí uma advertência. Não o ensino híbrido que o pessoal está comentando na TV hoje, né? Não o ensino híbrido que nós estamos vendo. Olha, tem 35% de alunos, olhando para a figura do lado esquerdo aí, pessoal, tem 35% dos nossos alunos que estão em sala de aula, que estão nas quadras, e tem outros 65% que estão em casa fazendo ensino híbrido. Aí depois troca, depois eles vêm para cá e quem estava aqui vai para lá. Não, isso não é ensino híbrido. O ensino híbrido tem todo um contexto, tem hoje uma teoria sobre isso, né? Estão escrevendo as etapas do ensino híbrido, como eles funcionam. Isso que nós estamos vendo hoje, eu entendo que é ensino remoto, né? Então eu tenho uma turma que está tendo aula lá na sala de aula e tem outra turma que está vendo a mesma coisa de forma remota em suas casas. Então, eu não posso chamar isso de ensino híbrido, pelo menos na minha concepção, né? Aí eu trago uma definição bem generalista da professora Lilian Bassist sobre ensino híbrido, né? O ensino híbrido configura-se como uma combinação metodológica que impacta na ação do professor em situações de ensino e na ação dos estudantes em situação de aprendizagem. Então, dentro do ensino híbrido, professor e aluno passam a trabalhar muito, muito. Se antes só o professor trabalhava, agora o aluno precisa trabalhar muito para dar conta dessa intervenção que a gente vem propondo. Bom, aqui já é um pouco do resultado, né, da pesquisa e dessa relação com as figuras do aprender, né? Então, rapidamente falando para vocês, eu vi, dentro da minha intervenção enquanto saberes objeto, eu vi a videoaula, eu vi o texto informativo, eu vi o ambiente virtual de aprendizagem, eu vi o aplicativo que nós utilizamos, né? Nas atividades a serem dominadas, nós jogamos basquetebol, né? Naquele momento foi basquetebol, mas poderia ser dança, poderia ser capoeira, poderia ser nadar, poderia ser, enfim,
todos os nossos conteúdos, né, dentro das práticas corporais. No quesito dispositivo, na figura, né, dispositivo relacional, ficou bem evidente, né, a cooperação, a liderança, a comunicação, diversos sentimentos entre os alunos, né, e objetos cujo uso deve ser aprendido. O tablet, especificamente, né, os alunos tinham à disposição tablets, né, e a câmera portátil. A gente precisou aprender a manipular isso, né. Impressionante, mas naquela época, os alunos não tinham tanto domínio pelo tablet e muito menos pela câmera portátil do tipo GoPro, né? Poucos alunos possuíam esse tipo de equipamento, né? A nossa escola possuía. Então a gente acabou utilizando e eles aprenderam a usar e encontraram outras possibilidades para aquele objeto especificamente. Bom, eu resumi, mas bem resumidinho mesmo, as duas publicações, e agora eu chego num ponto que eu gostaria que os senhores avaliassem, né? Porque é a possível oficina a ser apresentada dentro do nosso congresso, né? Então, aqui eu trago uma sugestão, porque eu também estou tentando encontrar como embalar essa proposta. Então, eu vejo que a gente pode... Oficina, eu entendo que tem que ter um produto no final, né? Então, assim, é diferente de um curso, né? Ou de um mini curso, né? Então, a oficina, a gente vai comentar sobre as várias possibilidades. Então, eu pensei no diário de classe online. Claro, nós não vamos ter o Moodle ou o Blackboard à nossa disposição, mas nós podemos ter um site. Então, nosso ambiente virtual de aprendizagem pode ser um site. Desculpa, alguém quer ter alguma pergunta? Tudo bem? Posso continuar? Estou terminando, gente. Vou continuar, então. O Flipped Classroom, né, que é a sala de aula invertida. As bancadas de estudos, ou rotação por estações, que está bem perto do ensino híbrido. Um ambiente online, como é que isso funciona dentro de uma aula de educação física, né, por que o ambiente online é importante, e talvez a utilização de uma câmera acoplável. Então, na nossa oficina, eu estou pensando em trabalhar essas questões. Preciso ouvir, né, as orientações de vocês para a gente... Como é que eu montei as minhas videoaulas? Eu montei no formato PowerPoint. Por que eu montei no formato PowerPoint? Porque me garantiu agilidade, economia de tempo, facilidade na edição, menor custo, capacidade de informação, me trouxe imagem. Então, foi algo muito interessante, muito simples de montar e muito barato, né? E economia de tempo, incrível. A ideia da sala de aula invertida, por que era importante, e como é que a gente pode construir uma sala de aula invertida, e a rotação de estações, porque funcionou tão bem e apresentou a oportunidade de alguns alunos que estavam fora do processo aparecerem, né? Então, a gente pode entender, a partir, sobretudo, da sala de aula invertida e da rotação por estações, como alguns alunos que não tinham voz dentro das aulas de educação física passam a ter. Isso foi muito interessante durante a intervenção. Então, essa tela é a tela para a gente pensar junto como essa oficina poderia ser desenvolvida. E aí, já finalizando, esse foi a apresentação no Bet Educar, na sala da Apple, porque eu acabei contando para a Apple essa intervenção, e aí eles me convidaram para contar lá na feira. Esse era um ambiente virtual de aprendizagem, peço desculpas, porque está com uma configuração um pouco ruim. Essa é a nossa sala de aula invertida, está no YouTube. Aqui era o roteiro para as atividades pedagógicas. Aqui o nosso conteúdo teórico digitalizado, claro, ele é bem maior do que isso, mas aqui é só um trechinho dele. Mais um pedaço do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Para a nossa oficina, eu acho que seria legal a gente estabelecer um site, né? Pega um site grátis, tipo o Wix, e a gente constrói junto isso, quer dizer, qual seria o mundo ideal para nós, enquanto ambiente virtual de aprendizagem para a educação física? Eu acho que pode ser um produto, e dentro desse site nós podemos colocar a nossa sala de aula invertida, o nosso roteiro de aprendizagem,
a nosso formato de avaliação, enfim, seria uma possibilidade. E aqui algumas referências. Eu acabei falando durante 40 minutos, corri no final, mas eu acho que ficou claro, né? Não sei se eu consegui ser claro, mas isso que eu gostaria, isso que eu posso e pude apresentar para vocês hoje. Obrigado pela atenção, gente. Vou confessar que eu entendi o que é figuras de aprendizagem, mas eu não entendi por que eles chamam de figura, ao invés de falar assim, ó, esse é o conteúdo, ou essa é a atividade, né? Que diferença faz isso? Né? Mais um cara inventando um termo para falar a mesma coisa que já, né, que já funciona. Outra coisa que eu queria, 2 sugestões para a sua apresentação, eu acho que se você não se sentir mal, dá para picar melhor os slides e tem, porque assim, eu percebi que tem informações que você colocou no slide, mas elas não precisam estar ali juntas. Poderia fazer 2 slides e o negócio ficar maior, porque o que está acontecendo com nós professores idosos, né? Vocês jovens ainda não estão percebendo isso, mas nós professores mais idosos, a gente está com dificuldade, perdendo visão. Então, quanto mais aumentado tiver tudo que estiver contido no slide, né, vai facilitar para o professor já envelhecido como eu, que precisa ali ficar olhando, né, para estar enxergando, né? Por exemplo, tinha hora que parecia que eu não estava prestando atenção, mas é que a tela está aqui, ó, e a câmera está aqui, por conta do computador quebrado. Então, eu estava ali olhando o que era, né? E, por fim, eu quero parabenizar, que eu achei muito, muito boa a qualidade das informações, os esclarecimentos, e a tua entrada foi magistral. Olha, eu estava em crise. Eu estava na merda, estava descrente, né, queria uma saída, né, e eu queria que meus alunos... Aqui, por exemplo, na Escola de Aventura, né, eu falo para enfatizar, ó, o aluno tem que sair com a aprendizagem declarada, né? Então, a gente usa a palavra aprendizagem declarada só como um lembrete que, ao final da aula, o aluno tem que saber dizer o que ele aprendeu, né? Aí eu falo assim, Patrícia, cadê a aprendizagem declarada da criança? Só para falar assim, tá, ela conseguiu expressar o que ela aprendeu, né? E aí, o que eu senti que pode ficar show é você fechar com uma síntese do Fábio hoje falando para o Fábio que estava na merda, né? Porque você começou com o Fábio na merda, e que é fantástico, né? O Medina fala que educação física precisa entrar em crise, você entrou em crise e se transformou. Mas talvez tenha faltado, porque aí foi processual, o Fábio falando... O Fábio hoje falando para o Fábio ontem, né? Tipo uma síntese, olha, então, hoje, né, o que eu posso perceber é que agora eu faço assim, 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 e isso me dá mais significado, porque eu tenho, então, esse procedimento que é esse, e eu tenho esse resultado. Porque, como foi um conjunto de informações e algumas coisas, né, para eu mesmo que estudo e sou familiar a esses conceitos, tem coisa ainda que foi novidade, seria boa uma síntese recapitulando só no... Né, o Fábio hoje falando, ó, então, o que eu mudei foi isso, 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 e eu tenho isso, isso, isso. Né? Meus parabéns. Que alegria. Na ordem das mãozinhas aí, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado.
Eu acho que uma das questões, assim, eu acho que Patrícia, a senhora não colocou a mão, por favor. A desculpa. Liana, depois o Ricardo, depois quem colocar a mão. Netiqueta. Ó, aprendi. Vai lá, Pati. Fábio, eu acho que uma das coisas interessantes de pensar, eu acho que um pouco, né, nessa questão que o Juliano coloca, a gente entender, por exemplo, lá na Escola de Aventura, o quanto hoje valorizar na tua fala, o quanto é importante no final, quando a gente dá umas tirinhas para as crianças registrarem o que elas aprenderam, né? E quando a gente retorna com o relatório, colocar as falas das crianças lá em anexo. Hoje, assim, na tua fala, né, ela exatamente me lembrou isso, de poder entender e valorizar mais ainda esse processo que a gente vem fazendo lá na Escola de Aventuras. Porque, assim, né, talvez os bolsistas que trabalhem com a gente, te ouvindo, inclusive, passem a valorizar mais ainda essa atividade que a gente tem no final, né, de dar o papel para as crianças, ou no desenho, ou papel, ela dizendo a ideia dela, ou ela marcando a carinha, né, se ficou contente, se não entendeu nada, né, a cara triste. E aí a gente passa a entender o quanto isso tem um reflexo muito grande na questão do sentido e significado que é um aprendizado. A outra questão assim que me fez pensar, e na tua fala, que eu acho que é muito interessante, é exatamente o que você traz no início, que é exatamente, Fábio, o que a gente precisa nessa rede, já que nós vamos estar dialogando com professores que estão lá no chão da quadra, ouvir exatamente um professor que começa a dizer o que você coloca da tua experiência, né? E o professor Libânio, ele tem, na relação didática, ele diz bem isso, né? Que a gente precisa saber dialogar com esse público, né? Com quem nos ouve, com quem vai estar, né, nessa interação de ensino-aprendizado. E aí, assim, eu fiquei pensando em duas proposições, né? Nessa relação didática mesmo, da sua última fala, quando você vai dizer assim, as tuas propostas já para a oficina, e sair um produto, que eu acho bem interessante até que pensar assim, quando eu for me inscrever na oficina do Fábio, era legal se eu levasse, por exemplo, o meu planejamento, talvez de educação física, da sala de aula, para tentar, né, ir pensando nesses recursos ou ir incluindo numa plataforma. Isso foi uma das coisas que me fez pensar. A outra relação me levantou alguns questionamentos exatamente na sala de aula invertida. Eu tentei isso, por exemplo, os meus alunos no ensino superior, mas eu me deparava assim de chegar na sala de aula e metade dos alunos terem tido acesso, por exemplo, a um vídeo que eu coloquei para eles assistirem e levantar os questionamentos para nós começarmos a nossa aula, né, de skate, e outros que não tiveram acesso pela falta mesmo porque a internet não funciona, porque o celular, né, não tinha dinheiro para colocar crédito, então, para poder acessar a internet. Então, eu me deparei muito com isso. Então, eu acabei fazendo um mister, sabe, da sala invertida. Então, abria por questionamento e respondia aqueles que assistiram e pedia para os que assistiram contar para os outros que não conseguiram visualizar a partir da fala deles, do entendimento deles, antes de eu mesma me posicionar. E isso foi uma coisa que deu certo. Eu não sei que nome ainda dá para isso, mas foi uma metodologia que eu acabei utilizando, né, no meio da Amazônia, no Marajó, né, e deu certo. Tá? Então, metade da sala eu já sabia, por exemplo, eu tinha na minha sala de aula o gerente do Banco Pará, né, do Banco do Estado do Pará, lá no meio do Marajó. Mas eu tinha na sala de aula também aquele professor de educação física que trabalha
longe, né, a 5 horas do local que eu estava dando aula, né, do campus universitário que eu estava dando aula, e ele ia e voltava pelo rio. Então, lá onde ele mora, realmente ele não tinha como acessar. Então, eu acabei fazendo um mister, eu até notei isso no meu planejamento, né, que eu comecei com uma ideia de sala de aula invertida, acabou sendo um mister dessa sala de aula invertida. Mas eu gostei muito de pensar exatamente nesse diálogo, né, de valorizar mais ainda essa tua fala inicial, como o Juliano colocou. Porque você vai estar falando exatamente para alguém, né, que sabe lá na realidade se funciona ou se não funciona. Não é alguém que chega no ensino superior, né, que chega cheio de teoria, né, e a gente tenta, é igual no jogo de xadrez, né, e você vai tentar... Não, você não chega assim, né, cheio de técnicas e táticas. Não, você fala a partir da apropriação que você tem dos saberes práticos, né? E aí, aos poucos, ir trabalhando com teorias que se encaixam ou não se encaixam. Né? Eu acho que isso é muito positivo. Fábio? Obrigado, Patrícia. Fábio? Pois não, tá, cara. Tem? Ah, tá. Bom, primeiro te dar os parabéns, cara, pelo trabalho. Né? Eu acho que é um tremendo, um grande aporte para a nossa área, né? O que você está fazendo aí, o que você está propondo. E não é comum. Tá? Imagina que eu estou aqui num país que essa ideia de não fazer ou de entrar em recesso com o tema da pandemia nem passou pela cabeça de ninguém. Né? A gente entrou na pandemia e o ensino passou a ser virtual, né, automaticamente. Né? Só que com um montão de outros problemas aí, né? Basicamente foi um se vira nos 30. Né? O professor, tá aí, tá o negócio virtual, se vira nos 30 e vai. E como eu tenho muito contato com os professores e pelo meu trabalho aqui, uma propostas parecidas ou com essa inquietude que você tem aí, devo ter visto uma ou duas, e não mais. Né? Então, eu acho que isso aí é super importante. Também me senti muito identificado contigo, né, no início da tua fala, né, que eu vivi um processo parecido quando fiz esse trânsito do mundo escolar, né, do chão da quadra, para o mundo universitário. Né? Foi um caminho mais ou menos parecido. E, agora, como sugestão, nem quero ousar a avaliar, nem criticar, nem nada, né? Mas sim como sugestão, que eu acho que seria interessante para os professores e também, aqui já vou correndo a brasa também para minha sardinha aqui, né? Um pouquinho. Né? Você comentou em algum momento da tua apresentação, né, sobre os saberes da educação física, né, que são saberes vivenciais, certo? E uma das coisas que eu sinto muito que está acontecendo hoje, né, a gente está perdendo isso, né, principalmente nessa virtualidade. Por quê? Porque a gente estamos quase como, aqui vou revelar minha idade, né, mas como se vocês procuram aí os mais novos aí na internet, aí a Jane Fonda Aerobics, né, dos anos 80, né, eles vão ver uma mina aí fazendo exercício de aeróbica e tal, não sei o que, mobilidade articular, tal. E a gente o que eu vejo hoje nas aulas é uma reprodução disso, né, com outra forma de pentear o cabelo, com outras cores, com outra música, mas é uma reprodução. Né? Então a gente está tendo o aluno se movimentando por movimentar-se. Né? E temos essa discussão, por um lado, né, que chegam os acadêmicos, quais são os saberes da educação física, né? Então, se você falar o aluno para o pai, né, ou para o estudante, a educação física é jogar bola, é jogar basquete, é jogar vôlei, andar de skate, não sei o quê, não sei o quê.
E nós falamos, não, mas é mais que isso. Né? E não é só mais que isso, também é isso. Certo? Só que através disso a gente tem que deixar a coisa um pouquinho mais complexa, né? Tem que ter algum tipo de ensino. Então, o que eu tenho percebido aqui, e é parte de um TCC que eu estou guiando aqui, que está inserto dentro da rede, que os professores estão como que separando essas duas coisas. Né? Que o saber da educação física vivencial é só se movimentar, certo? E o saber conceitual, que é parte desse saber vivencial, está separado em outro espaço, né? Que tem que ver com um montão de outras coisas, de tema de reconhecimento, temas de como nós estamos sendo formados, e como nós vemos esse tema. Então, eu acho que se tu consegues, certo, dentro da tua oficina, resgatar isso, cara, isso aí é um golaço, entendeu? Você vai pegar a bola na área e vai driblar todo mundo, vai fazer um com o outro lado, um golaço, né? Então, eu acho que isso seria um tema interessante, tá? E o outro que aí, aproveitando também a fala da Patrícia, certo? Que é uma problemática que também é recorrente, isso na raiz de um outro trabalho que eu também com o pessoal da Argentina e de outros lados, a gente tem na América Latina inteira dificuldades de acesso democrático aos meios tecnológicos, né? Então também vem a segunda pergunta, cara, né? Como eu faço para esse professor que está lá na Ilha de Marajó, como disse a Patrícia, ou o cara que está lá em Rondônia, ou o cara que está na Serra Gaúcha, certo? Ou o cara que está aqui na Cordilheira dos Andes, né? Como que eu faço para esse cara, né, conseguir fazer essas coisas? Né? Porque cada país tem sua realidade, né? Aqui, por exemplo, onde eu estou aqui no Chile, por exemplo, o acesso ao aparato não é problema, né? Tem mais celulares aqui do que gente, certo? E quase todos são smartphones, né? Mas o problema é o acesso à internet, né? Que, apesar de você ter quase todo o país conectado, às vezes eu estou na cordilheira aí ou em algum lugar que você fala, não vai ter rede aqui nem a pau, e você olha para o celular, a anteninha está cheia, né? Só que você tem um pessoal tendo que comprar bolsa de dados, né, com pré-pago, que são muito caras, e as companhias o que fazem dão redes sociais grátis, né, Facebook, WhatsApp, coisas assim. Então o professor ele acaba tendo que fazer a aula dele por essas vias, para não gastar a bolsa de dados dos estudantes. Então também seria interessante, de repente, pensar nisso, né, ou adicionar dentro dessas estratégias que você está aí propondo, certo? Algumas formas de considerar essa problemática, né? Porque senão a gente vai ter um outro problema, né? A gente vai solucionar um problema que é um problema metodológico, certo? Mas a gente vai acrescentar as desigualdades, né? Esse problema metodológico vai ser solucionado para quem? Né? E como a gente garante também um acesso universal e democrático a essa proposta que é muito interessante. Bom, esse é meu comentário, para não ficar aqui monopolizando o tempo. Muito obrigado, Ricardo. Eu me inscrevi aqui, né? Então, professor Fábio, parabéns. Muito interessante trazer esses caminhos, né? Para que a gente que está, né? Eu não gosto de falar do chão da escola, nem no chão da quadra, mas para que a gente que está no dia a dia da escola e da quadra, né, visualize essas possibilidades, esses caminhos, né? Assim, eu tenho 10 anos na escola pública e, né, esses dilemas, né, passam por mim também, já passaram e continuam passando. Então, muito bom começar a trazer, né, esse seu diálogo a partir desse dilema nosso, né, desse encontro, que aí a gente já vai se encontrando dentro dessa compreensão, dessa ideia, dessa possibilidade, né, de partilha. Então, assim, muito bom mesmo.
assim, com relação à parte da apresentação, eu não sei, eu fiquei... foi só algo que eu senti, eu posso estar errado em alguma interpretação, mas eu, assim, senti falta de exemplos, algo no sentido concreto, de trazer da própria experiência. Você fala, né, do estabelecimento dessa experiência, mas eu senti algo mais de tentar mostrar isso mais de forma didática, talvez, ou materializar isso na fala de forma mais viva, assim, tentar, né? Porque foi uma experiência vivenciada, né? Então, acho que é algo nesse sentido. Não sei se você tem imagens, algum recorte de relato de algum estudante, né? Uma estudante, né? Ter comentado da experiência, para tentar... a palavra agora vai, tipo, ilustrar essa dinâmica, essa experiência vivida, né? Mais ou menos isso. O ponto que eu ia levantar, que era sempre essa minha preocupação com relação à história da desigualdade, né? Essa questão muito séria da desigualdade, o professor Ricardo colocou muito bem, né? Então, não vou repetir esse ponto, mas achei bem interessante também esse outro ponto que o professor Ricardo levantou, que eu não tinha... me passa despercebido nesse momento de reflexão, que foi até um texto que eu li recentemente, que foi os pesquisadores, eles concluíram que foi uma pesquisa desenvolvida aqui no Brasil, que nesse processo, né, da pandemia, o que ocorreu, né, o que a gente estava pensando ali em algum momento da educação física, que estava tendo esse momento renovador, né, saindo desse fazer pelo fazer, e aí a gente acaba retornando, né, acho que eles utilizam até a palavra no sentido de um retrocesso, né, e aí o professor Ricardo traz essa reflexão super necessária, porque por que é tão importante, né, trazer essa discussão, tentar, de alguma forma, dentro desse momento da oficina, né, dessa construção de saberes, trazer essa discussão, porque é como se a gente tivesse... É perigoso isso, porque é como se a gente tivesse... É um retrocesso, retornando para o momento da educação física, né, dessa educação física tradicional, do fazer pelo fazer, e que quando a gente chega, principalmente na década de 80 e 90, muitos movimentos dentro da área vão tentar, né, superar esse paradigma da aptidão física, tecnicista, né, mecanizado, né, então, assim, achei fantástico essa ideia dessa compreensão que o professor Ricardo colocou, mas foi mais isso, mas parabéns. E com relação ao produto, sabe o que eu tinha pensado também? Desculpa, veio também na fala, é assim, você ainda não decidiu qual seria a ideia do produto. Por que também não poderia colocar opções de produto no início da oficina, digamos assim, quando vai, né, fazer a acolhida, a organização, explicar para o grupo, e aí pode colocar ideias para o grupo escolher qual seria o produto final, ou então dividir em grupos. Esse grupo pode optar por fazer esse determinado produto, e o outro grupo esse outro, tá entendendo? Algo nesse sentido. Eu pensei que possa ser que seja um caminho, né? Eu acho que é isso, viu? Mas muito bom. Quero poder ter a oportunidade de participar. Preciso aprender. Muito obrigado, Lia. Posso falar alguma coisinha agora? Claro. Agora o réu pode se defender. Ô, Fábio, que bom que você já se enturmou aqui com a gente. Eu me sinto à vontade de estar falando as coisas contigo. Muito bom. Não, realmente essa é a parte melhor, porque o constrangimento de estar num lugar onde você não se sente à vontade, onde você não se sente acolhido, é uma dor muito forte, né? Então, assim, eu quero dizer a vocês, né, desde o primeiro dia que eu falei, né, do acolhimento, da acolhida do Juliano, eu me senti muito bem, porque ele é carinhoso na fala, o tempo inteiro estava mencionando, então, a partir daquele momento eu já me senti à vontade. Então, muito obrigado por isso e fique à vontade comigo. Eu sou um professor de educação física que quer ter a oportunidade de estar com pessoas que olham para a sua prática, que
fazem reflexão, enfim, eu sou essa pessoa, simples assim, e é uma gratidão, né, que eu tenho pelo Luiz, não só por isso, mas por N coisas. Aliás, gostaria muito que ele estivesse presente hoje aqui, porque ele consegue, como todos vocês também, mas ele consegue, a partir dessa escuta, que ele tem uma excelente escuta, encontrar caminhos bem legais, né, para a gente seguir. Mas não tem problema, certamente eu vou ter outras oportunidades para conversar com ele, e, enfim, está todo mundo com muita coisa para fazer. Eu gostaria de primeiro iniciar com o tempo. Eu sempre me preocupo com o tempo das pessoas, né? Eu acho que eu preciso cuidar disso. Eu acho que eu preciso me preocupar menos com o tempo das pessoas, então eu acabo, às vezes, acelerando um processo, correndo um pouco mais, diminuindo a quantidade de slides, e aí deixando os slides sobrecarregados. Concordo com a fala do Juliano, né? Porque eu acho que o tempo das pessoas é muito precioso, e aí eu acabo atropelando algumas coisas. Então, talvez, né, na oficina, quando eu descobri, na oficina tem 3 horas, na oficina tem 4 horas, na oficina tem 30 minutos. Então, aí dentro desse tempo, eu vou me sentir mais à vontade, com mais tranquilidade, para falar com mais calma, sobre alguns pontos que a gente acabou passando rapidamente aqui. Então, esse acho que é uma coisa que eu preciso cuidar, preciso preparar, porque, afinal de contas, também ninguém está aqui de maneira forçada, estão aqui porque tem objetivos, então eu poderia ter ficado mais tranquilo nessa questão. Uma outra questão que eu quero trazer, eu vou trazer fora de ordem, mas aí a gente vai trazendo um pouco de cada um. Quando a Patrícia, ela fala da questão da sala de aula invertida, e ela traz uma experiência dela importante, fala assim, puxa vida, eu preparei a aula, eu postei, e um número inferior àquele que eu esperava consultou a aula. Já era uma hipótese minha no início do processo, até porque eu fui muito criticado durante todo o processo, até a chegada no programa de pós-graduação também fui criticado, né? Até tentaram mudar o meu tema, porque diziam que isso não tinha nada a ver com a educação física. Não estou falando de 2021, isso aconteceu um pouco para trás, né? Onde esse processo era menos aceitado ou aceito do que é hoje, por conta desse momento que nós estamos vivendo. Então, eu tinha essa hipótese na minha cabeça que poucos alunos iam assistir. Quais eram as possíveis soluções encontradas para resolver isso? Primeiro, o ambiente online à disposição. Então, claro, o objetivo era esse aluno ter o contato na casa dele, num horário fora da aula. Mas se ele não teve por interesse, ou por... A gente nunca vai saber, até dá para saber se perguntar, mas o motivo exato, eu acho que o professor precisa pensar em alternativas. Então, eu tinha o mesmo conteúdo impresso, eu tinha o mesmo conteúdo digitalizado, o mesmo conteúdo no formato de videoaula, e eu tinha também todo o ambiente da escola abastecido pelo momento online. Porque pelo Wi-Fi, né? A escola inteira tinha alcance online. Porque o que eu acreditava como hipótese, o que eu pensava como hipótese, esses alunos que não acompanharam, em algum momento, eu acho que ele vai ser tocado, e ele vai querer ter contato com o conteúdo. E aí eu vi aqui nos comentários, não lembro quem colocou, já passou aqui, a ideia de colocar flipped class e aprendizagem entre pares, né? A aula invertida, e esse era um outro gancho importante, porque a aprendizagem entre pares, ela favorece o quê? Ela favorece aquele aluno que não teve contato com o conteúdo por algum motivo, pode, com o seu par, né, com seus colegas, nas rotações por estações, aprender o que estava naquele conteúdo. E aí é uma oportunidade de duplo sentido, né? Esse que assistiu o vídeo
está criando uma síntese e falando o que viu para esse que não viu, e esse que não viu está colocando a sua escuta, porque é uma coisa difícil também dos nossos alunos, né? A escuta, está colocando a sua escuta à disposição do primeiro. E isso foi muito rico, porque realmente eu tinha um número considerável de alunos que não assistiram à aula. Então, uma possível possibilidade para a solução disso é promover essa troca entre pares, né? O peer learning. A outra proposta foi o ambiente online. Esse menino ficou interessado e, de repente, ele estava no cantinho, com o smartphone dele ligado, fazendo uma tarefa que era para ele ter feito em casa. Mas isso foi bom. Por que foi bom? Ele teve interesse. Ele entrou em contato com aquele conteúdo. Por que ele entrou em contato? Porque, de alguma maneira, aquela intervenção mexeu com ele, né? Movimentou esse cara. Ele teve o desejo de buscar esse conteúdo. Na rotação por estações, a gente tinha 3 bancadas. Cada bancada tinha uma tarefa que tinha que ser resolvida pelo grupo, né? Então, para resolver determinada tarefa, este ou aquele aluno sentiu a necessidade de conversar com outro sobre o que ele tinha assistido, ou de retomar o processo via online, ou até mesmo de ficar meio passivo naquele momento, tentando entender como é que os alunos resolviam a proposta daquela determinada bancada. Então, o que eu penso, né? O ensino híbrido nos traz muito isso, né? E aí eu concordo com Juliana, porque assim, trocam-se os nomes, mas é a mesma coisa. Eu concordo, é isso mesmo, né? Quer dizer, o cara está falando de uma coisa que a gente fala com outro nome, de outro jeito, que lá no fundo, se não é a mesma coisa, está bem semelhante. É semelhante, né? Então, o ensino híbrido, com as metodologias ativas, ele quer colocar o aluno no centro da aprendizagem. E eu me lembro, quando eu falei que a minha ideia era personalizar o ensino, a primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: Fábio, como você vai personalizar o ensino se você está dando aula para 50 alunos? Como você personaliza? Que papo é esse de personalizar, né, o ensino? Colocando esse aluno, então, no centro desse processo. Eu acho assim, personalizar o ensino não é fazer como o Pedro acha que tem que fazer, como a Rita aprende, como o Ricardo... Não é isso. Mas é trazer outras possibilidades para tratar aquele mesmo tema. E eu acho que foi isso que a intervenção trouxe. A intervenção trouxe a possibilidade de tratar o tema dentro de um ambiente virtual, a possibilidade de tratar o tema dentro de um ambiente presencial, e ainda trouxe o ambiente Wi-Fi, o ambiente online, para dentro do ambiente presencial. Ou seja, aquele aluno que não se adapta bem com videoaula, ele pode aprender muito mais conversando com o colega. Já personalizou, no meu entendimento. Aquele aluno que não entende bem trocando ideia e não gosta do videoaula, porque a videoaula tem 10 minutos, ele gosta de coisa rápida, 3 minutos, 4 minutos, ele pode pegar o texto e faz uma leitura rápida. E ainda eu tinha alguns alunos que já conheciam o conteúdo porque já trabalhavam aquele tema nos clubes onde eles treinavam. Então, são N formas de tratar o mesmo tema. E essas formas, elas vão ao encontro, se não meu, do Juliano, da Patrícia, do Ricardo, da Lia, da Natália, assim por diante. Então, esse era um outro entendimento que eu tinha. Fábio, pois não. Desculpa te interromper, mas você tocou um tema que eu acho muito interessante aí, né? Porque te comento isso aí, porque aqui a gente está numa discussão aqui, justamente por esses ambientes virtuais, né? Que é uma discussão que parece ser semântica, mas transcende, né? Que é justamente entre essa coisa do ensino personalizado ou ensino individualizado, né? Me explico aqui, porque uma das questões que a gente está levantando no grupinho esse que estamos trabalhando no TCC, né, é que esse ambiente virtual já é natural para essa molecada.
né? O cara não entendeu não entendeu uma aula de matemática, ele já não vai perguntar ao professor, cara. Ele vai entrar num tutorial no YouTube, vai ver um professor que faz uma aula online e vai ver, né? Aí isso soluciona o problema deles, né? E isso está em tudo, certo? Está na história, está na geografia, está no ensino de línguas, está na matemática, mas na educação física ainda estamos dando volta, né? Recuperando o que comentava ali, que a gente ainda está com esse conhecimento que é meio reprodutor, né? Desse tema aí, né? Então, muitas vezes a gente está vendo aí que o que a molecada está acostumado, a forma que eles têm de aprender, é esse conteúdo de 15 minutos, 10 minutos, que é o que dura um vídeo, né? Só que, como falam os gringos, on demand, certo? Já não é ao vivo, não é no tu a tu, né? Era o momento que o cara quer, que ele está afim e tem tempo, né? Então, esse é um tema que é muito interessante que você traz aí. É só um parênteses aí, porque eu acho que é uma discussão que se tu... Não sei se você chegou já para o doutorado ou não, mas se não, cara, é uma linha que você podia seguir assim, de cabeça, né? Era só um parênteses, só, desculpa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, importantíssimo. Um outro tema que eu quero entrar agora é a questão que a Patrícia também trouxe, o professor Ricardo também, todos trouxeram, que assim, olha, você está trabalhando com tecnologias digitais, mas eu estou aqui no fundo do mundo e as pessoas não têm acesso, as pessoas não têm dinheiro, né? Durante esse tempo todo, né, eu participei também do grupo Alfa, lá com a professora Piconese, elas pesquisavam dentro de uma escola do Estado, Fernando Nobre, e o que a gente percebeu nessa escola, né? A criança mais simplesinha, enfim, com menor condição, normalmente ela tinha um celular velho, que funcionava. Então, assim, pouquíssimas crianças não tinham o dispositivo móvel numa escola estadual, na periferia de São Paulo, um lugar carente, né, onde o grupo desenvolvia a sua pesquisa. A escola tinha também o ambiente online, não pegava o espaço todo, mas pegava ali perto de onde era a sala, onde estavam as antenas, então, dependendo do trabalho, as crianças acabavam indo até lá. E outras crianças que não tinham acabavam compartilhando do equipamento das outras e até mesmo do professor. Mas, por outro lado, sabemos que existem algumas regiões, alguns locais, que não tem mesmo. Não tem. Então, aí, nesse momento, eu acho assim, é o papel grande, o ambiente virtual é aquele papel craft enorme na parede, e lá nós vamos fazer a aba da teoria, a aba do conteúdo, a aba da avaliação, e nós temos que fazer, né? Então, quer dizer, é uma ideia, porque em algum momento vai chegar lá. Em algum momento essa escola vai receber um computador, em algum momento um professor vai ter um celular, em algum momento... Então, aí, eu imagino que transpor é muito mais fácil do que criar, né? Então, por exemplo, se eu consigo, lá com a minha turminha, com os meus alunos, estabelecer um ambiente virtual onde não está na nuvem, mas está no muro, em algum lugar da escola, esse aluno pode consultar isso fora do horário da aula, como outro aluno que vai consultar o ambiente virtual, no caso da Flipper Class, também consultaria. E você imagina se eu e os meus alunos, se a gente conseguir estabelecer esse ambiente virtual num grande papel, colado em alguma parede da escola, você imagina que êxtase que vai ser o dia que a gente tiver a possibilidade, naquela escola, naquele local, transferir tudo que está naquele papel, naquela parede, para esse mundo, né? Então, assim, essa é uma visão minha particular, não sei se estou certo, se estou errado, mas eu vejo que é possível também lá na escola, que não tem a chegada
do sinal de internet, que não tem o computador, que não tem o smartphone, também é possível se criar um mundo virtual. E ele vai morar em alguma parede da escola. E a gente que eu digo é eu, e as meninas e os meninos, a gente vai consultar esse ambiente quando a gente sentir necessidade. Quando a gente precisar resolver, por exemplo, um desafio de uma das bancadas de estudo, de uma das rotações. E aí, falando disso, né, das rotações, o professor trouxe também a questão das vivências, né, das experiências. O professor traz duas questões, né? Uma questão é a questão da reprodução, então a gente acaba reproduzindo aquela ginástica lá da academia, e também, se a gente não tomar cuidado, diante dessa intervenção que o Fábio está apresentando, pode ser que não dê tempo para eu ir lá para a quadra. Né? Então eu disse, eu ainda estou tentando entender o que é prática e o que é teoria. Para mim parece que tudo é a mesma coisa. Né? Mas a gente tem esse dilema aqui, ler é teoria e correr é prática. Eu estou tentando desenvolver isso, eu vou estudar também sobre isso. Para mim é tudo teoria e prática, tudo junto, tudo misturado. Assim devia ser, né? Sim. Então, eu quero dizer que uma das premissas, né, da apresentação, ainda da primeira publicação, é justamente a da experiência. Né? Então, assim, dentro dessa intervenção que a gente propôs, né, precisa ter essa experiência. E, obviamente, que a gente vai tentar equilibrar isso. Né? Equilibrar, se em determinado momento a experiência é de assistir um vídeo, se em determinado momento a experiência é de correr atrás de uma bola, se em determinado momento a experiência é gravar o que está acontecendo. Então, tentar equilibrar e tentar dar oportunidade para que todos possam... no final das contas, a gente sabe que o aluno vai buscar aquilo que ele se sente bem, que ele se sente melhor. Mas, aos poucos, que ele possa se permitir diante de todas essas possibilidades. A Patrícia trouxe também na fala dela a questão do papel, né, que é muito importante, que esse aluno possa expressar. Pode ser no papel, pode ser na roda de conversa, pode ser no jogo, né? Então, o que nós percebemos é que essa fala da Patrícia, na nossa intervenção, ficou totalmente registrada no vídeo que esse rapaz tinha, aliás, os dois, né? Um de cada time tinha uma câmera acoplada aqui na cabeça. Então, todo esse texto que eles produziram estava no formato de vídeo. Isso tudo foi levado para o ambiente virtual de aprendizagem e nós separamos uma aula para assistir trechos de cada grupo e aí dialogar as percepções. Quem atingiu o objetivo que tinha, qual era o seu objetivo, né? Meu objetivo era esse ou aquele, atingiu, não atingiu, por que não atingiu. Então, no nosso caso especificamente, esse vídeo gravado pelo jogador dentro do campo, que seria, eles gostam muito de jogar videogame, né? Seria aquela ideia da primeira pessoa que põe a câmera são os seus próprios olhos, né? Então eles tinham esse fetiche, né? Nossa, quando eu falei que a aula ia ser filmada por uma câmera acoplada, eles alucinaram, né? Assim. Então isso foi algo motivador também para eles. E depois virou um texto, né? Um texto, entre aspas, no formato de vídeo, onde a gente pôde ter contato com isso e discutir sobre isso. Teve também uma fala em relação, durante a apresentação, de trazer fotos, de trazer imagens e de trazer também a percepção dos alunos, né, a fala dos alunos. A pesquisa foi nesse sentido. Então, eu tenho entrevista com 7 alunos, né, onde a gente discute bastante, eu tenho muitas fotos, eu tenho os vídeos também, então tem bastante material ilustrativo dessa realidade, porque às vezes a gente fala tanta coisa, né, e parece assim, não, o professor está viajando, isso não aconteceu. Né? E a gente escuta tanta história por aí, né? Mas, de fato, isso está posto, aconteceu, né? E o meu grande momento, penso eu, né, o meu grande momento agora, pensando na escola, enquanto funcionário, era ter a oportunidade de ir compartilhando tudo isso que a gente
desenvolveu com os colegas da escola, e isso virar um grande produto dentro da própria escola. Não deu tempo, né? Porque a pesquisa aconteceu em 2017, em 2018 eu defendi, em 2019 eu encerrei meu contrato na escola. E em 2020 aconteceu a pandemia. Ou seja, era o momento em que eu teria a chance de falar um pouco mais para eles sobre toda essa experiência que ninguém queria viver, pelo menos dentro daquela escola. Nós tivemos algumas experiências, sim, no Fundamental 1. O Alan trabalhou comigo, ele fez algumas experiências interessantes, vocês devem conhecer, as experiências dele até aparecem em alguns livros didáticos aí e tal. Uma experiência interessante nessa área, diferente da minha, totalmente diferente, mas ele também era um caso isolado, ele estava fazendo uma pesquisa para o doutorado dele e tudo, então a gente não tinha isso reverberado para toda a equipe. Bom, hoje eu estou no Senac, hoje eu trabalho com Blackboard, eu trabalho com todos esses processos, né? Mas ainda a gente vem construindo algo mais sofisticado. Gente, acho que estou falando muito, né? Mas eu quero de verdade agradecer, né? Agradecer as falas de todos. Eu anotei tudo aqui, não sei se eu dou conta de resolver tudo isso, mas como produto final, talvez só para finalizar minha fala e também para ouvir vocês se esse é o caminho, eu acho que o produto final ele precisa estar inserido dentro, penso eu, de um site gratuito, onde cada um de nós, gostei muito da sugestão, né, do professor levar o planejamento dele, de levar aquilo que ele vem trabalhando na escola e como que ele pode transformar esse planejamento, ou não transformar, mas inserir esse planejamento dentro de uma intervenção semelhante, né, ou da aula invertida, ou do ensino híbrido, ou do ambiente virtual de aprendizagem, mas que cada professor possa linkar o seu produto final dentro desse site, para que cada um de nós possa depois acessar esse site, né, um site grátis qualquer, um Wix da vida, né, cada um de nós, inclusive as pessoas que participaram, e que isso fique de memória, né. Então eu pensei em fazer uma aulinha, uma sala de aula invertida para determinado conteúdo com o meu grupo aqui, nós formamos um grupo, e nós vamos montar essa aula, ela vai durar 3 minutos, então pendura essa aula lá no site. Eu pensei em fazer um produto, um texto digitalizado, onde eu vou contar quais serão os desafios em cada bancada de estudo. Então faz, pendura lá. Eu pensei, enfim, não sei, gente, eu acho que talvez ter esse site como produto final desta oficina e que cada professor pudesse pendurar lá nesse site o seu produto, eu acho que seria algo interessante. Obrigado, Fábio. Vou encerrar aqui a gravação para que o pessoal que não pôde acompanhar agora possa depois, né, participar. Eu quero